minha Claro Residencial é como eu, tudo junto e conectado. Você pode resgatar ou mudar a senha do Wi-Fi. Pronto, senha... Para se solapar aquela representação que é a representação legítima da sociedade, que está no Poder Executivo, né, onde tem um mandatário eleito pelo povo, tudo que é possível fazer, desde a parte desse consórcio, da parte dessa Corte Máxima e da parte de algumas outras instituições, eventualmente do Congresso, está sendo feito. Né? Não deixam circular a opinião, estão tentando o tempo inteiro passar a legislação de censura a redes sociais, que hoje é o espaço da opinião pública, e agora, né, na máxima anunciação de tragédia, criando essa ideia de uma coleira, que não é bloqueio sanitário. Nós já falamos aqui, olha, não adianta vocês dizerem que estão cansados, não adianta vocês dizerem que não é bem assim, este é o único assunto e nós vamos falar até que as autoridades tomem juízo. E se elas não tomarem juízo, a população haverá de colocá-las no seu lugar, porque a população não quer andar de coleira. A população sabe que isso não é bloqueio sanitário. E a população viu também, no seu próprio coro, que estes tiranetes, também investidos de um poder indevido pelo Supremo Tribunal Federal, fizeram toques de recolher, né? O tal do lockdown, que é uma política que não é de segurança sanitária também, em nenhum lugar do mundo, com nenhum estudo demonstrado, isso foi confirmado. E, no entanto, bateram na população, bateram em mulher, principalmente em mulher, com esses humanistas de plantão de bico calado, ali no Zoom, falando de empatia, etc. Então, olha a situação, Vitor, que nós chegamos para concluir. O presidente Bolsonaro, que vinha com aquele enunciado do militar com tentações ditatoriais, é quem está gritando por liberdade. E eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, mas até aqui, pelo que a gente viu da conduta do presidente da República, ele é mesmo um defensor da liberdade. Acho até que pode ir além. Né? Ele sabe que pode ir além porque, de fato, com a ultrapassagem dos direitos básicos do cidadão, ou a gente vai ficar assistindo à implantação dessa ditadura, ou tem que haver uma reação. E o governo federal tem poderes para realizar esta reação. Mais alguns destaques do discurso do presidente. Ele comentou também sobre o ICMS das telecomunicações, energia elétrica e combustíveis. Reclamou dos governadores que cobram um percentual alto sobre esses serviços e sobre a legislação ambiental que nós mencionamos. O presidente afirmou que muitas leis impedem um maior avanço da agricultura no país, as leis ambientais que travam o setor. Queremos ouvi-la também. Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor, para vocês aí no Brasil. Boa noite, Zé. Feliz aniversário, muita saúde, muitas felicidades. Boa noite, Fiuza, mestre Augusto, que está em algum lugar aí do Brasil vendo a gente. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Desculpa, eu estou um pouco rouca hoje, um frio danado aqui em Los Angeles, o inverno chegou com tudo aqui. Bom, Vitor, não à toa as duas primeiras palavras ali da Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, dos americanos, então colonos britânicos, a coroa britânica, é vida e liberdade, né? E o presidente, ele está coberto de razão. A liberdade depois da nossa vida é o bem maior que a gente tem. Antes da gente falar aí do poder moderador, né, eu queria lembrar que o ministro Dias Toffoli, até 2020 ali, presidente do Supremo Tribunal Federal, antes deles se tornarem aí o poder moderador, eles eram os editores, né? Vocês lembram disso? Eu até puxei as aspas aqui do Dias Toffoli. Não podemos normalizar, condescender e aceitar as fake news como um fenômeno inevitável. Nós não podemos aceitar isso como algo que seja impossível de combater ou que seja algo que se tornará natural no dia a dia. Sempre há um editor. O editor virá a ser o poder judiciário. Ou seja,
a sensação que o brasileiro tem, brasileiro de bem, o cidadão de bem, é que não há um executivo, que não há legislativo, não há Câmara, não há Senado, e que não há nem poder moderador ou editores. Há um reinado, né? Há um reino, o STF, e que está aí mandando e desmandando no Brasil. Então, dentro desse contexto todo, principalmente dessa última barbaridade que acho que nós vamos discutir ainda no programa, né, sobre o Barroso impor aí a vacinação obrigatória, o passaporte vacinal para brasileiros entrarem no seu próprio país, acho que não custa a gente clamar aí ao presidente Bolsonaro que acione o seu ministro da Justiça, né, o senhor Anderson Torres, ex-delegado da gloriosa Polícia Federal, e que a Polícia Federal não cumpra essas ordens ilegais, que na verdade não é uma questão de desobediência, né, mas uma questão de obediência à nossa Constituição. E o que nós estamos vendo aí é absurdo, é inconstitucional, e é preciso que façamos aí pressão agora para que a nossa Constituição seja respeitada e, por que não, né, pedir ao ministro da Justiça que olhe isso com muita atenção, o fato de brasileiros não poderem entrar em seu próprio país. A gente vai falar mais sobre isso, mas isso, além de absurdo, é inconstitucional. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cerimônia de posse do novo ministro André Mendonça nesta quinta-feira. Por exigência do Supremo Tribunal Federal, ele precisou realizar um teste de Covid-19 para poder entrar no prédio. André Mendonça foi indicado por Bolsonaro ao STF para ocupar a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou. Mendonça foi ministro da Justiça do atual governo e chefe da Advocacia Geral da União. A posse do novo ministro foi marcada pelo presidente do STF, Luiz Fux. O evento marcará o encerramento do ano no Judiciário. José Maria Trindade, muita expectativa, né, para essa cerimônia de amanhã, né, Zé? Vai ser a primeira aparição de André Mendonça ao lado dos novos colegas, ministros do Supremo. Vamos ver se o presidente Bolsonaro vai se manifestar também. O que será que vem por aí amanhã, hein, Zé? Pois é, uma cerimônia simples, né? O mais antigo ministro da Casa chama o André Mendonça para ocupar a cadeira do ex-ministro Marco Aurélio, e aí ele passa a ser o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal e por isso será o primeiro a falar em todos os julgamentos de plenário. A ida do André Mendonça ao plenário do Supremo Tribunal Federal corrige uma defasagem ou preconceito muito grande na mais alta corte judiciária do país. É o primeiro evangélico declarado que assume a toga do Supremo Tribunal Federal. Um local importantíssimo, é uma posição destacada, e André Mendonça merece estar no plenário do Supremo, não é porque é maravilhosamente evangélico ou terrivelmente evangélico, como disse ironicamente o presidente Jair Bolsonaro, mas por seu passado, por seu trabalho e por seus estudos. Ele é um técnico meticuloso. Quem trabalhou com ele entende que o André Mendonça vai atrás da origem das coisas e tudo que pega para fazer, faz muito bem. Além de ser evangélico, ele é um grande estudioso do tema, um pregador, né, que conhece muito bem a alma, o fundo da alma das pessoas e se julga exatamente com tudo. Olha, o Estado, no sentido geral, executivo, legislativo e judiciário, o Estado é laico, né? Isso ficou muito patente depois da divisão. Antes era só uma igreja, né, a igreja evangélica, e o Martinho Lutero entendeu que haveria de se fazer esse cisma, né, e daí os chamados protestantes, de onde se originou várias outras igrejas, não são religiões, que todos são cristãos, né? Mas várias igrejas. E o André Mendonça, ele prevê, ele vai ter que se afastar do púlpito num determinado momento. A previsão é de um afastamento gradual. Lá as pessoas votam segundo a Constituição, ou seja, não é exatamente um voto, um juiz decide, dá a sentença, né? Parece um voto, mas na verdade é uma sentença de cada um que forma a sentença conjunta do Supremo Tribunal Federal.
Mas, na verdade, os julgamentos são feitos como todos nós fazemos o nosso trabalho, com base nos livros que lemos, né? Com base na experiência que tivemos e com base na visão de mundo que temos. É assim, não é com o dedo que o fotógrafo aperta o start da máquina, não é com o dedo que se usa o computador para escrever, mas com a cabeça e com toda essa experiência. Então, dizer que o André Mendonça vai julgar exclusivamente como técnico ali é errado. Mas também dizer que ele vai julgar exclusivamente como pastor, como um pregador, também é errado. Evidentemente que na vida, como ele próprio diz, a Constituição, no Supremo a Constituição, na vida a Bíblia. Mas a Bíblia é o livro de todos os livros, as leis das leis estão na Bíblia, né? Então essa é a realidade. Um momento importante de se fazer justiça, porque hoje existem 40% dos brasileiros evangélicos, né? E nenhum ministro no Supremo. A previsão é de que esse número vai aumentar. Eu sou católico, mas entendo que é preciso sim conviver com todas as religiões e nós cristãos estamos acostumados exatamente com essa situação. A presença do presidente Jair Bolsonaro lá é muito importante, porque foi dele a ideia, a pressão, não foi fácil, né? André Mendonça chega ao Supremo Tribunal Federal com 32 votos contrários. Mas ele deve se orgulhar de cada um deles e não ter vergonha. Você, Fiuza? Veja como são hipócritas esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que eles são hipócritas numa matéria muito grave. O presidente da República irá à posse do novo ministro do STF, aquele cuja indicação ficou sendo cozinhada pelo um certo Alcolumbre, ali na CCJ do Senado, e o STF nem reparou, né? Achou que estava tudo bem. E aí o presidente da República irá, não vacinado, e fará um teste. Como é que vocês do STF vão deixar o presidente da República entrar nos domínios do STF, seus domínios, com um teste de Covid, se um brasileiro, para entrar no Brasil, tem que ter a vacina? Onde é que está o direito nesse princípio, senhor Barroso? Olha, a ênfase aqui é por motivos óbvios. Nós estamos num limiar, nós estamos numa encruzilhada do direito. Então, essa situação é vexatória. Esta situação desafia não só todos os de bom senso, todos os que têm dignidade. Isso tem que parar agora. Quem estiver silencioso diante desta aberração, deste lobby, dessa estranha alquimia que transforma propaganda em ciência, quem está silencioso diante disso é cúmplice disso. E nós vamos voltar a falar durante esse programa e durante todos os programas, enquanto houver a permanência deste atentado contra a democracia e contra a saúde, sobre os efeitos adversos. Nós não vamos parar de falar sobre isso. Existem pessoas sofrendo com isso. Então nós queremos saber do Supremo Tribunal Federal, se quer ser respeitado como uma corte que é guardiã do direito, qual é o princípio de permitir a entrada de um presidente não vacinado com teste de Covid? Por que não pode ser feito teste de Covid para o brasileiro que chega no Brasil? Por que ele não pode ser quarentenado, distanciado? Olha, o ministro da Saúde entrou em Nova York vacinado e com Covid. Saiam desta impostura, porque o país está vendo, isso não vai acabar bem. Diga, Ana. Muita indignação, né, Vitor? Porque o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai sair em algum momento, né? Porque é o presidente, aí o commander-in-chief, né, da nação, e aí no retorno ele não vai poder entrar no país, é isso? Se não apresentar a carteira vacinal. E aí agora, na cerimônia de André Mendonça no STF, o que
começa com esse nome aí no STF, é um pouco de esperança. E aqui fica, mais uma vez, um pedido, né, quase implorando aí o senhor André Mendonça que seja uma voz ali oponente às inconstitucionalidades que o STF vem cometendo, né, principalmente alguns ministros ali, Barroso, Alexandre de Moraes, que não estão respeitando a nossa Constituição. Então, a esperança entra aí no STF com o nome do André Mendonça para que haja um momento de reflexão ali dentro, que ele possa trazer isso e que ele traga também alguma coisa que pare essas inconstitucionalidades. E o André Mendonça, que já foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, acho que pode muito bem aí falar com o ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres, sobre a inconstitucionalidade e o absurdo dessa canetada do Barroso, né? Obviamente que os policiais federais, a nossa gloriosa Polícia Federal, os policiais federais, eles têm família, eles podem sofrer ali processos de disciplina dentro da corporação. Então é preciso que o nosso ministro da Justiça, Anderson Torres, dê todo o apoio para que essa ordem inconstitucional do ministro Barroso não seja cumprida nos aeroportos brasileiros. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais os Pingos nos Is. Até já. Os Pingos nos Is. Evoluindo juntos para ir mais longe. Com uma sólida e vitoriosa história no segmento automotivo, duas grandes forças se uniram para se tornar o maior grupo de concessionárias do país. De Cautapiano agora para McLart Maia, com o principal objetivo dessa mudança. Nosso objetivo é uma renovação e um alinhamento global. A família McLart veio para o Brasil no ano de 2000, se tornou acionista majoritário da Cautapiano na época. A gente vem traçando aí um futuro juntos, e como a McLart hoje está presente no Brasil, no México, Estados Unidos e China, a gente definiu por agora ter um alinhamento global de nome, de experiências. A gente consegue mandar experiência para outros países, receber experiência de fora, e acho que essa sinergia acaba agregando muito o nosso dia a dia. McLart Maia, evoluindo juntos para ir cada vez mais longe. Quer saber mais? Visite o site mclartmaia.com.br. Tradição, credibilidade, compromisso com a verdade. Chegou o Jovem Pan News, o mais novo canal de notícias do Brasil. De investigação, cronologia dos fatos. William Travassos e Elisângela Carreira apresentam reportagens exclusivas dos crimes que chocaram o Brasil e o mundo. Documento Jovem Pan, sábado às 10h30 da noite, na Jovem Pan News. Em aceno aos policiais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma reunião com a equipe econômica para discutir a possibilidade de reajuste salarial para a categoria. Bolsonaro disse, abre aspas, não é bom falar antes das coisas acontecerem, mas temos reunião com a equipe econômica para discutir uma coisa que interessa a todos vocês, fecha aspas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que a ideia é debater a reestruturação das carreiras e que a proposta deve ficar para o começo do ano que vem. Bolsonaro afirmou que o governo não pode ficar apenas no discurso e nas promessas e que é preciso valorizar os policiais. Um minuto, Zé. Houve desde o início uma postura do governo, não é só do presidente Jair Bolsonaro, e fazer uma reestruturação de certas carreiras que apresentam desequilíbrios. No caso da Polícia Federal, fica muito claro que é preciso, sim, primeiro uma atualização, né? A inflação pegou nos últimos anos, pegou sim, e isso reduz o poder de compra de todos os servidores públicos que estão com salários congelados. E agora o presidente Jair Bolsonaro, ele colocou a palavra dele e vai exatamente, essa é uma demanda antiga da polícia, né? E agora é só ajustar com a equipe econômica, Vitor. Mas você que está aqui nos assistindo, participe também, grave um vídeo, envie pelo nosso WhatsApp, o número é o 931 17 0620.
E os irmãos Ciro e Cid Gomes foram alvos de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta. Eles são acusados de envolvimento num esquema de fraudes e pagamentos de propinas em licitação para obras no estádio Castelão, no Ceará. Segundo a PF, há indícios de pagamento indevido de 11 milhões de reais em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais. No documento encaminhado à Justiça, a Polícia Federal pediu autorização para busca e apreensão e a quebra de sigilos fiscal e telefônico deles. O caso teria acontecido durante a gestão de Cid Gomes no governo do estado do Ceará. Pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes disse em suas redes sociais que nunca foi acusado nem processado por corrupção e que o propósito é criar danos à sua imagem. Lula e Dilma Rousseff se solidarizaram com Ciro e disseram que a Polícia Federal o persegue. Guilherme Fiuza, e a sua avaliação, Fiuza, sobre essa operação de hoje contra os irmãos Gomes, Fiuza? Não, só esclarecer que Ciro Gomes não tem nada de esquerda, né? Não vou condecorá-lo com essa medalhinha que ele luta. O Ciro Gomes é Ciro Gomes.